Gravity Falls é uma série animada repleta de mistérios, códigos secretos e detalhes meticulosamente planejados que mantém os fãs especulando até hoje. Embora muitos enigmas da série tenham sido resolvidos ao longo das suas temporadas, existe um mistério particular que continua intrigando a comunidade de fãs. A gente está falando da estranha profecia do Metamorfo e a sua aparente realização lá no episódio Northwest Mansão Mystery, né? Mansão do Mistério. Esse fenômeno levanta questões fundamentais sobre a continuidade narrativa, né? Consciência dentro do universo da série e a natureza de algumas previsões feitas pelas criaturas sobrenaturais. Tudo começa lá no episódio Encontro no Bunker, que era a segunda temporada, né? Quando o grupo enfrenta e eventualmente aprisiona uma criatura metamorfa perigosa. Esse ser possui a habilidade de assumir qualquer forma que desejar, tornando um adversário formidável e aterrorizante. Depois de derrotado e preso, o metamorfo ele não aceita a sua derrota silenciosamente. Em vez disso, ele acaba proferindo palavras que soam como uma simples tentativa de intimidação. As palavras exatas da criatura são carregadas de ameaça e presságio, tipo, você pensa que é esperto, não é? Mas você não tem ideia do que você está enfrentando, você nunca vai encontrar o autor e tudo mais. Se você continuar cavando, vai encontrar um destino pior do que imagina, e essa será a última forma que você assumirá. Boa sorte dormindo à noite e tudo mais. Enquanto ele pronuncia essas palavras, o metamorfo ele se transforma numa versão congelada e gritante do Dipper Pines, o protagonista da série, né? Que em uma pose específica é até mesmo o reverb distinto da sua voz. Mas o verdadeiro mistério surge quando avançamos para o episódio da Mistério da Mansão Northwest, né? Nesse episódio, o Dipper ele enfrenta um fantasma vingativo que assombra a mansão da família Northwest e, durante o confronto, ele tenta ali de alguma forma deter o espírito, mas acaba falhando nessa tentativa. Como consequência, o Dipper é transformado em madeira. E aqui está o ponto crucial. A transformação ocorre exatamente da mesma maneira que o metamorfo tinha previsto. A semelhança não é só superficial. O Dipper ele assume a mesma pose exata, com os mesmos detalhes visuais e até mesmo a voz carregada o mesmo reverb característico, né, que tinha sido mostrado da forma assumida pelo metamorfo episódios antes. Para qualquer espectador atento que se lembrasse da cena anterior, a conexão é inegável e profundamente perturbadora. E agora o mistério começou a se aprofundar, né, se torna genuinamente confuso. Vamos analisar um pouquinho das camadas de contradições presentes nessa situação. A primeira contradição é o contexto da previsão. O metamorfo especificamente menciona que o Dipper nunca encontraria o autor e que sofreria do destino se ele continuasse cavando. Só que o episódio do Mistério na Mansão Northwest não tem absolutamente nada a ver com a busca pelo autor do diário. O episódio gira em torno de um fantasma vingativo de uma linhagem familiar do Northwest. Temas que são completamente desconectados da trama principal sobre o autor misterioso. A segunda contradição é a forma final. O metamorfo afirma categoricamente que aquela seria a última forma que o Dipper assumiria, implicando a sua morte ou transformação permanente. Só que isso está completamente errado. Pacífica Northwest, num momento crucial de desenvolvimento de personagem, puxa a alavanca que abre as portas da mansão, desafiando a sua família pela primeira vez em gerações. Essa ação congela todos aqueles que foram transformados em madeira, incluindo o Dipper, mas não mantém eles assim permanentemente. O fantasma sente a sua justiça de madeira ali sendo satisfeita, né, e liberta as suas vítimas. Portanto, não apenas a profecia estava errada sobre o contexto, mas também sobre as consequências finais. Agora, vamos analisar um pouquinho as possibilidades. Existem várias maneiras de interpretar esse mistério, cada uma com as suas próprias implicações para o entendimento do universo de Gravity Falls. A primeira teoria, que era o metamorfo poder ver o futuro parcialmente. Uma interpretação seria que ele possui essa habilidade limitada de pré-cognição, né, que não foi explicada na série. As suas habilidades de mudança de forma poderiam estar conectadas de algum tipo de percepção sobrenatural que permitia a ele ver algumas possibilidades futuras. Só que, como seus poderes são limitados, né, ou imperfeitos, ele consegue ver fragmentos do futuro sem entender completamente o contexto ou os resultados. E isso explica por que ele acertou os detalhes visuais específicos, mas errou completamente nas circunstâncias e nas consequências. A teoria 2, temos ali a intimidação pura e coincidência do extraordinário, né? É uma explicação mais mundana possível, mas talvez mais perturbadora dentro do universo também. O metamorfo ele estava simplesmente tentando assustar o Dipper. Pode ser isso. Como a criatura que passou décadas aprisionada no bunker do autor, o metamorfo desenvolveu um ódio profundo pelo seu captor, e basicamente o próprio metamorfo admite isso, dizendo: obrigado por me trazer o diário dele. Ele costumava escrever ele enquanto eu estava lá na minha gaiola. Aquele nerd de 6 dedos não é ele mesmo há 30 anos. E vendo o Dipper como uma extensão do autor do diário, devido àquilo tudo ter acontecido, o metamorfo canalizou anos de raiva e ressentimento num esforço para poder atormentar psicologicamente a criança. Ele escolheu uma forma aterrorizante e fez ameaças específicas simplesmente como tática de intimidação. Que as suas palavras viessem a se concretizar basicamente de uma forma tão específica seria uma coincidência extraordinariamente improvável. Tão improvável que desafia a credibilidade dentro do universo de ficção. Mas tudo bem. A teoria 3 seria a natureza metanarrativa dessa série.
Cara, Gravity Falls a gente sabe que é conhecido por quebrar ocasionalmente a quarta parede e fazer referências autorreflexivas. É possível que ela de alguma forma esteja uma instância da narrativa meta, onde a série estava brincando com as expectativas do público e as convenções de foreshadowing, né, das histórias de mistério. A série frequentemente planta sementes de detalhes ali que seriam importantes mais tarde nela, e esse poderia ser um exemplo extremo disso, tão extremo que torna autoconsciente. E o público também tem papel nisso, a cultura da análise e tudo mais, porque Gravity Falls foi criada com um público específico em mente. A galera que gosta de decifrar, os caçadores de easter egg, analistas obsessivos que pausariam cada frame procurando por códigos e conexões. A série recompensava consistentemente esse tipo de engajamento aí com detalhes escondidos, mensagens criptografadas, pistas sutis sobre desenvolvimentos futuros da trama, e nesse contexto a conexão entre duas cenas parece quase que óbvia, né, para aqueles que prestam muita atenção em tudo. É como se a série estivesse dizendo: tu lembra disso? A gente lembra, mas ao mesmo tempo a série não oferece nenhuma explicação dentro do universo de como ou por que isso aconteceu. Essa é uma estratégia narrativa fascinante, que pode criar um mistério que existe precisamente no espaço entre a intenção criativa dos produtores e a lógica interna do mundo ficcional. É um mistério sobre o próprio ato de contar histórias. Comparações com outros momentos da série também existem, tá? Para contextualizar melhor esse mistério, vale a pena a gente comparar ele com outros momentos, né, de foreshadowing e Gravity Falls. Por exemplo, quando Ford é finalmente introduzido na série, ele explica detalhadamente como o círculo cifrado funciona e o que seria necessário para derrotar o Bill Cipher. Essa explicação estabelece claramente as regras e expectativas para um clímax da série. Só que no final, o círculo cifrado nunca é usado de maneira como foi estabelecido. Stan quebra o círculo ao brigar com Ford, e Bill é finalmente derrotado através de um método completamente diferente que envolve a troca de identidade entre os gêmeos ali e Stan. E assim como a profecia do Metamorfo, esse é um caso onde algo é estabelecido e aparentemente desperdiçado apenas para servir como um momento de referência ou subversão das expectativas. A diferença crucial é que o círculo cifrado tem uma razão clara dentro da narrativa para não funcionar. O conflito entre os irmãos e as suas questões não resolvidas impedem essa execução. Com a profecia do Metamorfo, não tem explicação narrativa equivalente. A conexão simplesmente existe. É estranha e é inexplicável, mas existe. E ainda assim existem algumas possíveis explicações dos criadores. Do ponto de vista da produção, cara, a explicação mais provável é que a equipe criativa da série pensou que seria um momento legal e assustador para os fãs notarem. O Alex Hitch, que é o criador da série, é conhecido pela atenção aos detalhes e amor para recompensar os espectadores atentos. E essa poderia ser simplesmente uma das recompensas. Você viu isso, para os fãs mais dedicados, tá ligado? No entanto, isso não satisfaz completamente porque Gravity Falls geralmente é muito cuidadoso em todas as suas conexões de foreshadowing, né? E quando algo é estabelecido, normalmente tem uma razão clara dentro do universo para isso. Esse caso específico destoa, porque ele é simultaneamente muito específico para ser acidental, mas muito desconectado narrativamente para fazer sentido completo. E aí, voltando um pouco sobre o ódio do Metamorfo pelo autor do diário, é um elemento importante para a gente entender a cena original, que é o relacionamento entre o Metamorfo e os Stanford Pines. Durante o confronto com o Dipper, o Metamorfo deixou claro que ele guarda um profundo ressentimento pelo nerd de 6 dedos que aprisionou ele por décadas. Esse ódio é palpável e parece ser uma motivação principal para o seu comportamento ameaçador. Quando o Metamorfo vê o Dipper com o diário, ele imediatamente fez uma conexão com o autor. Pro Metamorfo, Dipper não era apenas um garoto aleatório, ele é um lembrete vivo do seu captor, alguém seguindo os passos do homem que o aprisionou. E isso adiciona uma camada de crueldade pessoal às suas ameaças. E ele não tá ali tentando assustar o Dipper genericamente, ele tá canalizando décadas de raiva reprimida, a gente já falou disso aqui. Essa dinâmica psicológica sugere que as palavras do Metamorfo foram escolhidas especificamente para causar o máximo de trauma psicológico possível. Ele escolhe de uma forma ali que seria aterrorizante para o Dipper ver. É uma versão congelada e gritante de si mesmo, e faz previsões sombrias sobre o seu futuro. É tortura psicológica, diria eu, né? Então, não é uma previsão genuína. Mas a importância das coincidências específicas também é muito grande. O que torna esse mistério particularmente intrigante não é só algo semelhante acontecendo, mas o quão absurdamente específico é a correspondência ali. Não é simplesmente o Dipper transformado em algo sólido, que ficou preso numa pose. É que a transformação envolve a madeira, que é um material sólido, a pose é idêntica, o efeito da voz do reverb é o mesmo, a expressão facial de terror é muito semelhante. Então, para que todas essas características se alinhem por pura coincidência, seria estatisticamente extraordinário. Num show conhecido pelos seus detalhes meticulosos e planejamentos cuidadosos, é difícil aceitar que seja acidental.
mas ao mesmo tempo não tem uma explicação dentro do universo que faça um sentido completo. Assim, eu acho que a gente já viu todas as possibilidades, né, que a gente tem, um mistério genuíno que existe na zona estranha de Gravity Falls. É possível que seja simplesmente uma coincidência? Sim, mas eu ainda acredito que não seja, tá? É possível que seja um exemplo de habilidade pré-cognitiva não explicada, é possível que seja qualquer coisa. O que é certo é que, diferente de muitos outros mistérios de Gravity Falls que foram resolvidos, né, pela comunidade de fãs ou explicados pela série, esse ainda está em aberto. Todo mundo pode interpretar de uma forma diferente. Não tem uma resposta definida nos episódios, nas entrevistas dos criadores, nem nada, nos livros, nada suplementar dessa série. Talvez seja a verdadeira natureza do mistério, até que não haja uma resposta escondida esperando para ser descoberta. Então, eu conto com você, quero saber o que você interpreta disso tudo. Se curtiu, capricha no seu like, me conta aí nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente acompanhar muito mais sobre Gravity Falls e outros desenhos animados aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, galera, agradeço a vocês demais, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!